Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia do J Explica, e hoje é a nossa aula de número 15, cujo tema é Foucault. Mas antes de começar, já vou te dar a dica de se inscrever no canal para não perder nenhuma videoaula, e também que na descrição desse vídeo tem um link para um grupo no Telegram, onde você tem todas as apostilas, inclusive a da aula de hoje. Então o Foucault, gente, ele viveu de 1926 a 1984, até que bem recente, e eu trouxe a frase: nossa sociedade não é de espetáculos, e sim uma sociedade de vigilância. A gente tem que lembrar, pessoal, que o Foucault, ele não foi somente sociólogo ou filósofo, ele atuou em várias áreas, inclusive ele era psicólogo e ele foi em hospitais e penitenciárias, além de professor universitário em vários países. Ele falou de vários temas, como, por exemplo, sexualidade, loucura, disciplina, poder, punição. Mas o objetivo central, que é o que a gente também vai ver hoje, foi desvendar o que é poder e as formas como esse poder é exercido. Por que eu vou falar de poder? O nosso tema central aqui hoje seria governo e governamentalidade. Porém, não tem como falar desse assunto sem antes a gente entender o que seria poder. Então a gente tem que começar pensando que até os anos 60 tinham duas formas de se pensar poder. A primeira forma era pensar o poder do governo ou do Estado sobre as pessoas, e também outro tipo de poder, que era a ideia do Karl Marx da luta de classes, onde existia o poder da burguesia e contra o poder do proletariado. Eles ficavam lutando para ver quem iria deter o poder. Essas duas formas de pensar, elas acabavam concentrando o poder no nível macro, grande, e acabavam ignorando o poder em níveis mais baixos dentro das relações da sociedade. O que o Foucault acreditava que era muito simplista para pensar nas sociedades ocidentais modernas. Então, nas próprias palavras do Foucault, o poder está em todo lugar e vem de todo lugar. Isso quer dizer que o poder não é apenas exercido por um Estado ou por um governo, mas sim que está em todos os níveis dentro de uma sociedade. E que também o poder não é algo que pode ser exercido ou possuído, porque o poder, ele é uma ação, tá? Então, sendo assim, o poder não é visto como coisa, e sim como uma relação, que nada mais é do que uma ação que afeta a ação dos outros. Então, se o poder é uma relação, Foucault vai explicar que a natureza do poder por meio da análise das relações que existem nos níveis sociais. Por exemplo, dentro da sociedade, a gente tem a relação do Estado e do indivíduo. Mas esse mesmo indivíduo, ele tem uma relação entre ele e o patrão. Ele tem uma relação entre ele e os filhos, entre ele e os outros homens. Ou seja, mesmo havendo a relação indivíduo-estado, também tem a relação indivíduo-esposa, indivíduo-filhos, indivíduo-patrão. Então é nisso que ele quer dizer. O poder está em todos os níveis da sociedade, em todo tipo de relação. Apesar do poder continuar sendo uma das forças para moldar a ordem social, a natureza dessas relações de poder vai mudar da era medieval para os dias atuais, já que ali na época feudalista a gente tinha uma forma de poder que era muito desumana e sem eficácia, porque consistia em torturas e execuções. Então, a partir do iluminismo, isso vai ser visto como desumano e também como sem eficácia. Tudo bem, o que vai ser eficaz então? Bom, o Foucault diz que no lugar dos castigos físicos, o método mais convincente para controlar o comportamento das pessoas vai ser a disciplina. Então, lugares como prisões, hospícios, escolas, hospitais vão caracterizar essa mudança da noção de punição para uma noção de disciplinar. Se eu for mais específica ainda com vocês, esses lugares eles vão agir para prevenir certos comportamentos, os comportamentos indesejáveis. Então, essas instituições vão eliminar as transgressões e também vão ter condições de corrigir e regular as condutas das pessoas. E a cereja do bolo é sempre monitorar e controlar as pessoas. Então, essa vigília, que é tudo isso que eu falei, é muito importante na evolução de como o poder vai ser exercido dentro das sociedades modernas. Bom, se o poder, então, ele deixa de ser exercido para coagir as pessoas a se conformarem, ele vai fazer as pessoas se conformarem com outro tipo de mecanismo. Então, os mecanismos por onde o poder vai ser exercido vai ser de uma forma a se tornar um integrante social.
Então, na sociedade moderna, as regras sociais não vão ser mais colocadas a forças, e sim através de um complexo sistema de relações de poder em vários níveis, de forma a regular todas as condutas das pessoas. Esse tipo de poder, ele vai ser determinado pelo controle que a sociedade vai ter da atitude das pessoas, das crenças das pessoas e também nas práticas, que o Foucault vai chamar de discurso, que é um sistema de ideias. As pessoas daquela sociedade, elas vão se comportar de acordo com o sistema de ideias e com o discurso que é colocado na sociedade. Porque o contrário desse discurso vai acabar sendo impensável, porque o que vai ser o certo, o bom, é o sistema de ideias que será difundido. Então o discurso, ele é um instrumento e um efeito do poder, porque controla os pensamentos e as condutas que vão moldar os sistemas de crenças que a sociedade tem. O sistema de crenças, ele cria o que é certo e errado, ele cria um senso comum, um conhecimento comum e que cria algo que não pode se negar. Então é um conhecimento inegável. Sendo assim, conhecimento cria o poder, mas também o poder é criado pelo conhecimento. E aí o Foucault cunha um termo chamado poder-conhecimento. Então o poder controla as formas aceitáveis de conhecimento que serão tidas como verdade, ao mesmo tempo que esse conhecimento aceito foi produzido no processo do exercício do poder. Bom, uma pergunta. Vai existir alguma resistência? Olha, sim. Quando se tem algo contra o discurso que é usado, né? Quando se desafia o discurso usado com discursos opostos, a gente vai ter resistência. Então, para que o discurso ele seja usado como instrumento de poder, os que estão sujeitos a ele devem estar numa relação de poder. E se há uma relação de poder, então pode haver a possibilidade de resistência, porque também, gente, se não tivesse resistência, não teria por que ter poder. Resumindo tudo aqui, o poder está em todos os níveis da sociedade. Poder é algo que é exercido e não possuído. É uma relação, não é uma coisa. E essas relações de poder, elas vão envolver um discurso que a gente chama de sistema de ideias e que possibilita a resistência quando a gente fala de um discurso oposto ao que é usado na sociedade. Porque onde há poder, pode haver resistência. Porque se não houvesse alguma resistência, não seria necessário haver o poder. Tá, beleza. Então vamos falar então de governo e governamentalidade. Bom, dentro da história, muitos estudiosos, muitos pensadores, eles se preocupavam com a natureza do governo e de onde esse governo veio, ou até por que o governo é necessário. Além também de pensar quem seria a pessoa que deveria governar as outras pessoas. Só que o Foucault, ele se interessou pelo funcionamento do poder, especificamente nos processos de governo da Europa Ocidental entre os séculos XVI e XX. Então, depois de várias palestras, que eram um aspecto importante da vida intelectual, foi publicado em 1979, em um famoso periódico, uma dessas palestras, cujo título foi Governamentabilidade, onde Foucault ele vai argumentar que não é possível estudar como o poder se forma se não for também lançado um olhar para as práticas sob as quais as pessoas são governadas. Então eu não vou conseguir estudar poder se eu também não estudar as práticas sobre as quais as pessoas estão sendo governadas. Bom, as práticas a quais ele vai se referir são técnicas e racionalidade. Então, práticas igual técnicas e racionalidade. Tá, porque essa racionalidade, gente, a gente tem que entender que não é algo absoluto que pode ser alcançada pelo que a gente chama de razão pura, como muitos filósofos pensavam. E sim, é algo que muda e que vai depender do tempo e do espaço. Então, a racionalidade que é certa, entre aspas, né, para um tempo e para um espaço, pode ser algo irracional em outro tempo e outro espaço. Então, para resumir esse conceito, o Foucault acabou juntando as duas palavras, né, francesas, mas que traduzindo para o português seria a palavra governante e mentalidade, a mentalidade do governante. E aí ele criou um neologismo que é o que a gente está falando bastante, que é a governamentalidade, que é o quê?
que vai descrever a maneira como um governo pensa sobre si mesmo e sobre essa racionalidade, ou seja, sobre esse papel. O que ele quer dizer é que a governamentalidade, o que o governo pensa de si e o seu papel vai mudar de acordo com o tempo e espaço. Porque o que é normal num tempo e no espaço não é normal em outro tempo e espaço. Então essa série de palestras aí com esse tema de governamentalidade vai permitir um exame, vai permitir uma abordagem das formas como a ideia moderna do eu, né, se desenvolveu junto com a ideia do Estado. Então, o interesse do filósofo é se focar em ver como esses conceitos vão determinar as existências e as racionalidades políticas de cada tempo. Qual tempo? Europa Ocidental do século XVI até o século XX, como já mencionado. Ele vai começar a análise dele falando que na Idade Média havia dois tipos de governante. O monarca, que governava por direito divino, né, e acabava mantendo a paz e a segurança das suas terras, assim como a igreja, que governava a alma das pessoas. Esses papéis se combinaram durante vários séculos, onde havia o cuidado com terra e povo. Só que governar acabou por se tornando a arte de administrar coisas de forma racional, que foi chamado por Foucault de governamentalidade. Então, o papel do governo é garantir o máximo de bem-estar do povo e administrar a disposição de certas coisas. O que são essas coisas? Essas coisas são a relação que as pessoas têm com riqueza, ambiente, fome, fertilidade, clima. Então, desde a Idade Média, passando pelo Iluminismo e Renascimento, ele vai analisando o papel do governo e o papel do eu individual durante todo esse tempo. Então, numa análise histórica, o indivíduo ele só passou a ser reconhecido como importante dentro da política quando as ideias de direito divino dos governantes e a Igreja Católica elas entraram em crise. Assim, a tarefa do governo passou a ser encontrar uma forma visível, palpável de agir com o povo, ao mesmo tempo que continuava a ter sua própria força. Então, dos séculos 6 ao século 16, a total dominação da igreja e das monarquias, e as pessoas não pensavam em si como uma nação, apenas como pessoas que viviam ali no mesmo território e serviam ao mesmo senhor feudal. Só que a partir do final do século XVI até começo do XVII, se inicia essa ascensão do indivíduo com o iluminismo, com o renascimento e a volta de ideias como democracia, e então a partir do século XVIII, os cidadãos passam a ser o foco central do governo, né? Eles participam da sua própria governança. O que antes era visto como território importante, hoje se vê como importante mesmo são as pessoas. Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre o Foucault. Lá na apostila vocês vão ver todos os detalhes e mais 5 exercícios sobre o tema. Em filosofia, a gente também acaba abordando o Foucault de uma certa forma, em outros aspectos, como vigiar e punir, e mais a fundo o que é sujeição dos corpos, por exemplo. Muito obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima aula. Dados acabou culminando nos primeiros teóricos modernos que escreveram sobre governo, e eles criaram duas formas bem diferentes de pensar. Por um lado, a gente tinha os teólogos, que lidavam com o governo a partir de uma perspectiva religiosa, né? Como se o líder tivesse que guiar a alma dos seus cidadãos como pastor guia o seu rebanho. E a gente também, do outro lado, tem os estadistas, que eles abordam o governo com uma visão mais mundana, já que o papel do Estado seria gerir conflitos, proteger territórios e também garantir a paz. Essas duas formas de pensar, elas vão se juntar para formar uma nova arte de governar. Isso vocês já viram em história, tudo bem? É só uma análise que o Foucault faz sobre qual é o papel do Estado e o que ele pensa sobre ele mesmo, que nada mais é do que o conceito que a gente está falando de governamentalidade. Então, aparentemente, parece possível que cidadãos e governantes se unam em um sistema que seja bom para todos. Nesse ponto, o interesse pessoal do governante não era mais o único princípio para ele governar. E a ideia de reinar acabou se transformando na ideia de governar. Então, aquela ideia que tinha no livro O Príncipe do Maquiavel, ela acaba, porque à medida que os monarcas eles perdem os direitos soberanos, a igreja Católica também perde seu poder,
e as novas, entre aspas, tecnologias acabam permitindo que ideias revolucionárias peguem fogo. Aí o período do Renascimento traz de volta ideias como democracia, liberdade, seguida por pensamentos revolucionários que acabavam por ameaçar até a segurança física do monarca, assim como também o direito dele de governar. O ponto crucial que o Foucault chama a atenção aqui é para uma definição de governo do escritor renascentista, que fala que o território deixa de ser algo tão importante agora nesse período pós-renascimento, e ele descreve o governo não mais como algo de expansão territorial, e sim como uma disposição correta das coisas, onde ele é organizado para liderar, visando um fim conveniente para todos. Essa ideologia de responsabilidade dos governos, e incluir também o bem-estar dos seus cidadãos, parece muito boazinha, mas na verdade essa forma de governo ela está ocupada em administrar a vida das pessoas para também aumentar a força da nação. A preocupação é garantir o aumento da riqueza da nação, mas tendo um povo saudável que se multiplique para que o governo tenha pessoas que assegurem a prosperidade e produtividade da nação a longo prazo. A partir desse ponto, os homens foram um ponto central da administração de um governo em vez dos territórios. Bom, passado o século XVIII, Foucault afirma que as ideias liberais originais sobre a sociedade, como, por exemplo, as pensadas por John Locke, podem tornar um governo social até que possível. Esse liberalismo do governo, ele tem como princípio de organização a base lógica de um governo mínimo. Hoje em dia se fala muito, sobre liberalismo. Então, em resumo, essa lógica defende a menor intervenção estatal conforme existe um papel crescente da população. A gente tem que lembrar que naquela época que nós estamos falando do século XVIII, o conceito de população era central para o sucesso do Estado e se tornou algo supremo, levando a ideia de membro individual da população como um ser vivo que é trabalhador, mas também é alguém da sociedade. Essa ideia do indivíduo, que é autônomo, conduz a novas questões políticas, incluindo direitos e incluindo a responsabilidade, tanto das pessoas quanto do Estado. A questão que é levantada é se um indivíduo pode ser livre, como é que ele é governado por um Estado? Essa relação entre ser um indivíduo livre, autônomo e ter um controle do Estado, ou seja, um controle político, passou a ser uma importante questão, assim também como a possibilidade da dominação e da exploração econômica. Vocês viram como ficou complexo tudo isso? Então a gente passou de um governo super opressor, super punitivo, para um governo que para de pensar só em território e começa a pensar nas pessoas, mas pensando no sentido da dominação e da sujeição das pessoas. Então, a gente tem que lembrar sobre a disciplina que a gente falou lá do poder, porque disciplina cria uma docilidade. Mas quando Foucault ele vai desenvolver o conceito de governamentalidade, ele acaba revendo que esse argumento de disciplina cria docilidade é muito simples, porque essa coisa dócil dá muita ênfase à dominação. E as pessoas, como ele passa a dizer, têm muito mais oportunidades para modificar e construir a si mesmos do que ele pensava quando ele construiu esse outro pensamento. Então, a governamentalidade vai se referir às formas pelas quais as sociedades deixam de ser o centro e os cidadãos passam a desempenhar um papel ativo na sua própria autogovernança. Então isso é muito importante para vocês verem como ficou complexo. Se antes as pessoas eram agentes passivas do Estado, hoje elas são centro, tanto que todo o poder emana do povo. Então essa relação entre o poder público e a liberdade individual passa a ser o tema central da governamentalidade.
Ele ainda afirma, né, que a governamentalidade ela é importante, porque ela acaba por oferecer uma relação entre o que ele chama de tecnologia do eu, da pessoa, que é a criação do indivíduo, e as tecnologias de dominação, que é a formação do Estado, porque, segundo ele, o Estado é uma forma de dominação. Isso vai ocorrer porque o governo não é puramente político, né? Ele descreve essa forma bem abrangente de governo como uma conduta da conduta. Então, nas sociedades modernas, governar não é assim muito simples, né? Porque não existem só as relações de poder de cima para baixo, de forma hierárquica, mas sim uma rede de várias camadas. Se antes do governo, né, existia essa instituição, a vida ela se baseava em violência ou na ameaça à violência, agora isso é apenas um dos elementos do controle que o Estado possui. Então, governar através do medo, através dessa violência, não é efetivo. Então, o que é mais efetivo? Mais efetivo é empregar formas mais sutis de controle, como, por exemplo, definir escolhas limitadas para as pessoas ou até usar as instituições disciplinadoras. Assim, ou seja, dessa forma, o autocontrole ele se conecta ao governo político e também à exploração econômica. O que parece ser uma escolha individual, eu estou escolhendo isso, nada mais é do que também um benefício para o Estado. E aí o Foucault ele vai sugerir que os Estados modernos e os modernos indivíduos autônomos se baseiam um no outro para existirem. Essa visão, né, do Foucault de governamentalidade é como se fosse um esforço de moldar e guiar as escolhas e os estilos de vida de grupos e pessoas. E foi desenvolvido posteriormente por vários estudiosos contemporâneos e também possui muitos críticos. Tá, e qual o resumo disso, professora? Bom, o resumo disso é que na Idade Média tinha dois tipos de governantes. O monarca, que ele governava por direito divino e acabava mantendo a paz e a segurança das suas terras, assim como também a igreja, que governava a alma das pessoas. Esses dois papéis eles se combinaram durante vários séculos, onde havia o cuidado com as terras e o povo. Só que governar acabou por se tornar uma arte. E qual arte? A arte de administrar coisas, bem entre aspas, tá? De forma racional. E aí isso foi chamado por Foucault de governamentalidade. O papel do governo acaba sendo garantir o máximo de bem-estar dos seus governados e administrar também a disposição de certas coisas, com aspas. O que são essas coisas? São as relações que as pessoas têm com o ambiente, com a fome, com a riqueza, com a fertilidade, com o clima. Então, o Foucault ele parte para uma análise histórica, onde o indivíduo ele só passou a ser conhecido como importante dentro da política quando as ideias de direito divino dos governantes e da Igreja Católica entraram em crise com as reformas protestantes. Assim, a tarefa do governo passou a ser encontrar uma forma visível de agir com o povo, ao mesmo tempo que continuava tendo a sua própria força. Então, do século VI até o século XVI, tem uma total dominação da igreja e das monarquias. E a partir do final do século XVI até o começo do XVII, vai se iniciar a ascensão do indivíduo, ou seja, a valorização da pessoa, para, a partir então do século XVIII, os cidadãos acabarem participando da sua própria governança, exigindo seus direitos, fazendo as suas revoltas. Tudo bem, pessoal? Lá na apostila vocês encontram 5 exercícios sobre esse assunto, mas também a gente não esgotou, porque muitas partes do que o Foucault estuda também ficam a cargo da filosofia, como, por exemplo, essa dominação dos corpos, essa sujeição dos corpos, tá bom? Isso é o que importa aqui para a sociologia. Então, muito obrigada por ter visto a aula até aqui e até a próxima. Tchau!